Fala, torcida vascaína, iniciando mais um vídeo aqui. Sintam-se muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo com informações do nosso Vascão. Vamos te passar as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Contratações, bastidores, dia a dia e tudo mais sobre o Vasco você vai encontrar aqui. Vou te deixar 100% atualizado do que acontece no Gigante da Colina, mas antes de eu te começar a deixar informado com as últimas do Vascão, inscreva-se aqui no canal e também deixe um like aqui no vídeo. Agora vamos lá para as últimas notícias do Vasco neste dia de hoje. Com um time com idade média de jogadores baixíssima, Vasco busca alguns reforços para agregar no quesito experiência antes do início do Campeonato Brasileiro da Série A. O Vasco tem investido alto nos últimos meses e já contratou cerca de 13 jogadores para mudar todo o estilo de jogo da equipe nestes primeiros meses de comando sob a SAF, que foi adquirida pela 777 Partners. A equipe, até o momento, tem um perfil de contratações com jogadores bem jovens, mas que já tenham alguma rodagem no futebol brasileiro ou também futebol de fora do Brasil. Mesmo com a maioria de reforços já ter sido rodado por diversos clubes do Brasil e também de fora, o Vasco também agora precisou contar com algumas revelações que estiveram em campo nos primeiros jogos do ano de 2023. Os casos de Eric Marcos, Barros e Aguinaldo, que entraram de maneira mais constante no time do Vasco para estar agregando durante todas as partidas. Dessa forma, mesmo com muitas contratações, alguns jogadores da base ainda passaram a estar sendo utilizados com maior frequência, e a equipe vascaína busca neste momento equilibrar esses termos entre jogadores da base e também atletas contratados com maior experiência para que possa assim conseguir iniciar o Campeonato Brasileiro da melhor maneira. A SAF corre atrás de pelo menos 5 reforços que podem ser contratados até a janela de meio do ano. Isso mesmo, o Vasco terá ainda o restante da janela atual que está aberta e a janela de meio do ano para fazer alguns ajustes na equipe, conforme também o rendimento que a equipe vai apresentar até lá. Mesmo com toda a necessidade de estar contratando jogadores com maior experiência, o Vasco está bem próximo do teto de gastos que foi colocado pela 777 Partners neste primeiro semestre de 2023. Assim, a diretoria dá uma acalmada e segura um pouco os valores que foram distribuídos em jogadores. Recentemente, a contratação de Eduardo Sacha foi vetada justamente por esse quesito. O Atlético Mineiro pediu uma quantia de cerca de 5 milhões de reais, porém, por se tratar de um atleta de mais de 30 anos de idade, essa contratação foi vetada por todo o departamento da 777. Jogador livre para estar assinando pré-contrato é colocado na mesa do Vasco e torcida debate possível situação. O Vasco ainda busca alguns ajustes antes do início do Brasileirão da Série A. O técnico Maurício Barbieri já reconheceu algumas vezes em entrevistas coletivas a necessidade da equipe estar buscando algumas peças para assim conseguir ter um bom início de Campeonato Brasileiro que se dará ainda no próximo mês de abril. O treinador e a diretoria também entendem que precisam de alguns ajustes neste momento antes do início do único campeonato que o Vasco terá até o fim do ano de 2023. A equipe comandada por Barbieri ainda terá cerca de mais de 2 semanas livres para que a equipe consiga realizar treinamentos na espera por alguns jogadores para o restante do ano. Inclusive, um nome voltou bastante à pauta neste momento, isso porque ele já havia sido oferecido no início do ano. O meio-campista Bruno Henrique, que atua ainda mais como volante, está livre para estar assinando um pré-vínculo. Seu contrato está próximo de se encerrar com o Al Ittihad. Ele não está negociando a sua renovação neste presente momento. Assim, ele está colocado para iniciar uma negociação e assinar um pré-vínculo para, após o encerramento de seu contrato, estar desembarcando em uma nova equipe. O jogador faz sucesso no mundo árabe, porém já considera a possibilidade de estar retornando ao futebol do Brasil em 2023. O grande empecilho, sem dúvidas, é o alto salário que ele ganha de maneira mensal no Al Ittihad. São cerca de 1 milhão de reais de forma mensal em que ele recebe de salário na equipe.
ou seja, se quiser voltar ao Brasil, ele estará ciente de que precisa reduzir drasticamente sua pedida. O meio-campo continua sendo uma pauta no Vasco. A imprensa paraguaia informou ainda que uma grande equipe do Brasil enviou olheiros para estar observando o meio-campista Wilder Vieira, meio-campista de 21 anos e que pertence ao Cerro Porteño. Diante de toda essa notícia, os torcedores vascaínos passaram a especular da chance de ser o Vasco, ainda mais por neste momento a equipe estar procurando jogadores para o meio-campo e o atleta citado estar dentro do perfil procurado pela 777 Partners. Ainda de acordo com a imprensa do país, os olheiros que foram observar o atleta ficaram encantados com o futebol do jovem meia. O paraguaio tem atuado pelo Cerro Porteño em 2023 por 8 jogos, tendo marcado um gol. Ele atua como volante, mas também consegue atuar na posição de meia central. Santos responde primeira investida do Vasco por atacante titular na equipe de Odair Hellmann. Isso mesmo, o Vasco realizou recentemente contatos diretamente com o Santos e com o atacante Lucas Braga a fim de avançar em uma negociação pelo atleta que atua pela ponta esquerda do campo. Agora, o Santos tratou de dar uma resposta ao Vasco após o interesse do Cruz Maltino no atleta que é titular na equipe da Vila Belmiro. Em um primeiro momento, o Santos esteve cogitando realizar uma troca de atletas do Vasco pelo atacante. No entanto, recuou e disse que só estaria vendendo o jogador ao Vasco por uma quantia que pudesse agradar a diretoria da equipe do Peixe. Neste presente momento, a conversa segue parada após o Vasco realizar uma consulta de valores em que o Santos estaria pedindo. A equipe santista paralisou as negociações por também não estar encontrando jogadores para reforçar neste primeiro momento antes do início do Campeonato Brasileiro. O Vasco, no entanto, não para por aí e já está buscando outras opções fora Lucas Braga no mercado da bola para estar reforçando a equipe de Maurício Barbieri, que necessita sim de alguns jogadores, principalmente do meio-campo e setor de ataque. O Vasco, lembrando, só contratou 2 atletas para o setor de ataque e setor ofensivo da equipe de Maurício Barbieri nestes primeiros 3 meses do ano de 2023. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.